Olá pessoal, uma ótima noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui firmes e fortes, mais uma quarta-feira com um conteúdo muito bom para vocês. Hoje nós trouxemos o tema personalidade. Eu sou a Michele da Lapidando Mentes e o Bruno, nosso psicólogo. E aí, Bruno, o que você me diz da personalidade? Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei se o que vocês estão fazendo, lavando louça, escuta esse tipo de conteúdo, fazendo esses afazeres, né? Que é um conteúdo mais gostosinho, mais leve. E aí a pergunta é, o que é personalidade? Afinal de contas, né? Antes de saber se dá para mudar, o que a gente precisa definir de alguma forma. E a psicologia, ela é muito ampla nesse sentido. Ela tem várias definições, várias explicações. Então, é um pouco complicado a gente dizer uma resposta, porque a psicologia tem várias respostas. Sim. Aqui a gente vai explorar algumas. Como, por exemplo, existe o fator biológico, porque nossos pais têm características e a gente, como divide esse DNA, a gente traz isso com a gente. Essa é uma das explicações. A outra é que é aprendido. Como nós somos criados num determinado meio, por determinadas pessoas, nós aprendemos a ser como aquelas pessoas são. Então, se a pessoa é mais explosiva, a gente tende a copiar aquela pessoa. Copiamos nossos ídolos, né? Então, a gente vê o nosso pai fazendo de um jeito, a gente copia isso aqui, copia da mãe, copia do irmão mais velho, que é muito comum. Então, são coisas que nós aprendemos. Tem outras características que, apesar de a gente não ter muito contato com o avô, a gente traz. Então, isso cresce um pouquinho para o biológico, cresce para o aprendido, cresce para vários espaços. Então, é difícil a gente definir o que é personalidade, né, Mi? Sim, e é muito interessante porque a personalidade, ela vem da criação, né? Um conjunto de coisas que nós aprendemos, como nós somos direcionados na nossa infância, tornam a nossa personalidade adulta. Existe todo o ecossistema, né, que a gente passa na constelação familiar, tinha me fugido da palavra. Na constelação familiar, fala exatamente sobre isso, sobre o sistema, né, familiar que você teve lá dos antepassados, como foi a criação deles, até chegar em você. Então, como foi a criação do seu bisavô, do seu vô, da sua mãe, a sua. Porque a gente traz traços, por menores que sejam, eles vêm passando de geração para geração, né? Então, quando a gente pensa na nossa personalidade, sou uma personalidade forte, tenho um gênio forte, né? Mas é muito além disso, não é só esse detalhe, tem um monte de coisas juntas aí. Tem as questões do hábito também, né? A gente é muito tênue a linha de personalidade para hábito, então a gente pensa nos nossos hábitos e fala, e aí, isso é personalidade? Isso é hábito? O que é isso, né? Então, tem muita coisa, é um assunto muito amplo, né? Mas a gente vem aí da criação, né, do nosso sistema e junto do hábito a personalidade, tá ali. Um tá do ladinho ali do outro, né, Bruno? Sim, é bom falar de hábito, porque a gente pensa, por exemplo, nós temos eventos na nossa vida, na infância, na adolescência, e nós temos reações. Dependendo da reação que nós temos e a resposta que aquilo deu, a consequência, se nós entendemos que foi uma reação positiva, uma consequência positiva, tendemos a repetir. Conforme a gente vai fazendo esse movimento, é que o hábito se cria. Né? Então, se num dado momento você foi ignorante para tratar de um assunto, você agiu de forma áspera, mas isso afastou o mal, você se sentiu bem se esvaziando, pondo aquela raiva para fora, ou isso fez a pessoa que te fazia mal recuar, você pensa, opa, isso aqui deu certo, e você faz de novo.
E conforme isso vai trazendo resultados, a gente vai repetindo isso. E aí isso se torna a dita personalidade. Foi algo que a gente aprendeu que funciona e segue. E até quando não funciona, agora é hábito. Então a gente continua usando mesmo não funcionando. Sim. Então, o que é personalidade no fundo? É aprendido, a gente aprende a fazer na vida, ou são características que a gente traz de outros? São coisas que a gente descobre em terapia. Sim. Porque nós vamos olhar com carinho características dos nossos antepassados, nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos ídolos, né? Pessoas que a gente vê na TV que gosta e a gente imita. Então, se a gente imita aquela pessoa e tem estímulos positivos, a gente repete, porque isso dá certo. Então, até onde é aprendido, até onde é nosso. Até onde a gente se interessa por um tipo de coisa porque já faz parte da gente aquilo. Então, é uma linha complicada da gente traçar, né, Mi? Sim, e eu posso dar até um exemplo pessoal da minha criação, né? O meu pai, ele sempre criou a gente para ser muito independente, né? Então, meu pai, eu lembro das coisas que ele falava para mim, ele falava assim, você tem que estudar e você tem que trabalhar e você tem que cuidar de você não pode depender de ninguém, marido, homem, nada, ninguém. Então, é você por você mesma. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu tenho uma personalidade independente, individual, nesse sentido, de saber que eu sou suficiente, que eu cuido de mim, que eu vou lá e eu faço, né? E com isso, o que vem junto com a minha personalidade? Aquela questão do feminino e masculino, o meu masculino acaba sendo maior. Por quê? Porque é o masculino que vai e faz, que vai pra ação, né? Então, a minha personalidade fica sendo uma personalidade forte, né? De ir lá, de fazer, e acaba juntando tudo isso, o que é hábito, o que é personalidade, o que é energia feminina e masculina. Então a personalidade ela vem com tantas coisas, com tantos conteúdos juntos, né? Que acaba ali você tendo que tomar muito cuidado quando você vai analisar o que é hábito, o que é um hábito que eu tô tendo e o que é minha personalidade, né? Que é muito junto, é muito delicado falar e é um assunto muito amplo, tem muita coisa para ser trabalhada. Por isso que a terapia, o autoconhecimento vai fazendo a montagem do nosso quebra-cabeça da nossa vida, para a gente entender o que é personalidade, o que é hábito e o que eu quero mudar na minha vida. Então, quando eu identifico algo que está me causando dor, que está me causando sofrimento, eu quero mudar, isso é o quê? É um hábito? É uma personalidade? Da onde vem isso? Qual é a raiz disso? Para aí sim eu saber com o que eu tô lidando e o que eu posso fazer com isso. Né, Bruno? Você tem alguma coisa da sua personalidade que você consegue trazer? Olha, eu fui explosivo. Eu era uma pessoa com um pavio relativamente curto. Eu era muito calmo, me mostrava calmo, mas não era uma calma que era duradoura. E eu estourava com muita facilidade. Um dia eu estourei, fiquei muito bravo com uma coisa que aconteceu, eu tinha razão naquilo, mas a resposta que eu tive do ambiente não foi boa. Não foi uma resposta que assim, eu queria ter de novo. Então eu reaprendi, eu fiquei, não, eu acho que ser assim me traz prejuízo. Então eu sozinho, não fazia terapia na época, eu sozinho comecei a ter um outro movimento, porque aquele movimento já não me dava mais o estímulo, a coisa boa que dava antes, de estourar, de colocar para fora aquela indignação, porque não me trazia mais, já não era bom, já não era compensador o suficiente. Então, a gente nesse contexto, o que faz? Muda para algo que vai te trazer benefício. Então, o que é? Eu vim de uma família de nordestinos, de pessoas de sangue quente. Então, foi aprendido, foi biológico, foi ensinado pelos meus ídolos, né, meus progenitores. Como é que a gente vai saber? É difícil, a gente tem que olhar com carinho. Eu mudei de forma automática
Mas eu já tinha uma predileção pela psicologia, né? Eu já sabia o que queria fazer da vida, então foi relativamente mais fácil olhar para isso. Mas vou trazer para a discussão o Moreno, que eu gosto muito, um autor da psicologia, do psicodrama, e ele fala do conceito de personas. Quando ele fala de personas, ele fala que nós somos completamente diferentes em determinados espaços. Então, o Bruno, existe o Bruno filho, o Bruno tio, o Bruno irmão, o psicólogo, existe vários Bruno. Em cada espaço que eu vou, existe um Bruno diferente. Eu vou no ônibus, tem um Bruno que é passageiro, que encosta no ônibus e fica lá. Esse é o passageiro, que eu não sou em nenhum outro lugar, só quando eu tô no ônibus. Então, assim, nós temos diferentes personalidades, para cada momento. O Bruno, filho do meu pai, não é igual o Bruno, filho da minha mãe. São Brunos diferentes. Eu sou filho diferentes para cada um. Eu sou irmão diferente para cada um dos meus irmãos. Então, a personalidade, nossas características, mudam de acordo com o que está fora. Com o meio, né? Então, se eu sou o Bruno psicólogo, eu não posso falar enquanto psicólogo como eu falo com meu sobrinho. Uhum. Então, são personas diferentes, são personalidades completamente distintas. Então, o que é personalidade nessa fluidez enorme? O que é fixo e o que é móvel? Será que essa fixação de ser... Eu tenho a personalidade forte, ou seja, o que a gente entende como marrento, brigão, a gente é em todos os espaços? Se somos, isso traz benefícios em todos os espaços? Porque aí tem os conflitos. De que aqui você não pode ser assim. Se você for marrento com a sua mãe, você vai tomar uma chinelada. Ou deveria. Então tem essa questão da fluidez da personalidade de acordo com o que você espera do ambiente. Para gerar o menor prejuízo e, quem sabe, um lucro, né, Mi? Exatamente. E quando criança, nós somos condicionados, né? A como agir, a como reagir, ao que fazer, né? Então, a condição que os nossos pais dão, o encaminhamento que os nossos criadores, sejam pai, avós, por quem nós somos criados, derem, vai refletir na nossa personalidade depois, né? Às vezes a gente é muito explosivo e às vezes lá na criação, como você foi orientado? Se você arrumar briga na escola e você apanhar, você vai chegar em casa e você vai apanhar de novo. Então se defenda. Aí vem o quê? A agressividade. E a agressividade às vezes por medo e não porque a pessoa é agressiva, mas porque ela foi condicionada a ter uma reação dessa forma, né? Só que você imagina, é o que você falou, em cada meio nós somos de uma forma, de uma maneira. O ambiente de trabalho é um, o ambiente familiar é outro, o ambiente de estudos é outro, a nossa intimidade é outra. E não tem como ser o mesmo em todos os lugares de uma forma geral. Isso que você falou é perfeito, né? Todos nós, e às vezes as pessoas falam, isso é ser duas caras, né? Não! Eu não vou tratar a minha mãe como eu trato um amigo, como eu trato um colega. É totalmente diferente, gente. E muitas vezes na infância, a pessoa ela é condicionada a cuidar do outro. O irmão mais velho que geralmente cai nessa, né? Você tem que cuidar do seu irmão, porque o seu irmão é mais novo. A irmã mais velha tem que ficar cuidando do irmão mais novo. Ele é obrigado, ele é condicionado a cuidar desse irmão mais novo. O que gera, às vezes, até uma raiva, porque ele quer brincar, ele quer se divertir, ele tem que ficar olhando o outro, né? Então, a gente volta para o assunto da criação, que o condicionamento e a criação é o que vai determinar o seu futuro, a sua personalidade. Tem uma coisa que na adolescência é um fenômeno interessante, que quando você chega na adolescência, você tem dois caminhos, ou aceitar o que os seus pais te deram, ou negá-lo, né? Então, seus pais te condicionaram a algo na infância. E nós, como estamos aprendendo, isso é cerebral, isso
Isso vem do desenvolvimento cerebral. A gente absorve absolutamente tudo o que é trazido. Na adolescência, começa a poda neural, que é quando começa a morrer os neurônios, começam a diminuir demais, para começar a direcionar sua personalidade, o que neurônio fica, qual neurônio vai embora. Tem uma poda nesse momento. E é nesse momento que a gente ou nega ou aceita. Ou a gente abraça, ou a gente vai totalmente pro oposto, né? E a adolescência tem problema de aprendizagem também por isso, mas é coisa de outro vídeo. Mas a personalidade também vem disso. Quando a gente chega na adolescência, a gente fala, isso serve para mim? Se sim, a gente segue aquilo que a gente já foi condicionado. Que é mais fácil, né? É muito mais fácil. Zona de conforto. A gente segue as expectativas, geralmente ganha apoio, é o menino bonzinho e vai. Agora, se a gente nega, o ambiente se torna um pouco mais hostil, né? Porque você acaba negando o que o ambiente te deu e o ambiente responde, né? E aí tem um confronto e a gente tende a fazer totalmente o oposto, né? Então gera conflitos, é normal esses conflitos, mas aí a gente começa a fazer as nossas próprias escolhas de como a nossa personalidade começa a se definir. E aí são as nossas experiências que nos dão esses caminhos. Não foi aquilo que te trouxeram, é algo que você está vendo de ídolos, de heróis, de jogadores de futebol, sabe? Pessoas que você admira e você fala, eu quero ser assim. Então você tende a copiar essas pessoas. A gente tem essa tendência de copiar alguém. E a gente não nasce pronto. E nem tem conhecimento para criar algo do zero. Então a gente olha e começa a se basear. Aí a gente pega fragmentos e se torna um ser completo lá para os 25 anos que a gente fechou, mais ou menos. Que depois começa outra mudança gradual. Mas a personalidade tem essa plasticidade, esse contexto onde muita coisa acontece. E são os estímulos externos e como tem as respostas do ambiente que vai te dizer se aquilo você quer continuar ou você quer mudar. E você vai fazendo as suas escolhas inconscientes até ser quem você é. E é muito pessoal, porque assim, o que acontece? Quando você é criança, as coisas geram sensações, né? Então, a primeira vez que você sentiu medo, a primeira vez que você sentiu alegria, a primeira vez que você sentiu dor, né? O que acontece? Às vezes, um momento em que é prazeroso para um não é para o outro. Então, é muito pessoal de cada ser humano isso, né? Então, às vezes, por exemplo, a amamentação. A criança que amamentou fala, nossa, era prazeroso, dava uma sensação de prazer para aquela criança. E a criança que não amamentou por algum motivo, teve que usar mamadeira, e às vezes a mamadeira, sei lá, vamos supor, tinha uma rebarba e machucava essa criança. Aquilo não era prazeroso. Ela chupava a mamadeira porque ela precisava se alimentar, mas talvez aquilo estava causando uma dor, um desconforto. Então, a mesma ação de amamentação pode ser prazerosa para um e pode ser totalmente incômoda para outro. Isso em qualquer situação. Na fralda, no ato de tirar a fralda. Se a criança está tirando a fralda, ela faz cocô no lugar errado, ela se suja toda. E aí ela toma uma bronca, ela vai se retrair. Isso vai causar sofrimento. Se é uma criança que a mãe vira e fala, não, tá tudo bem, fica tranquila, vamos resolver isso aqui. E já deixa a criança tranquila, é outra personalidade, entende? É outro caminho que vai seguir essa pessoa. Então é muito pessoal de cada um. Não dá para pegar um estudo e se basear se a criança passou por isso aí. Não dá, porque o entendimento de sofrimento e prazer é único de cada um. Então o que dá prazer para mim é só meu, né? Pode ser a mesma experiência, mas são sentimentos, sensações diferentes, né, Bruno? Exatamente. Isso é tão pessoal, tão único.
É interessante, né, que quando a gente olha o horóscopo, eles têm um negócio de personalidade que, assim, tem estudos sobre isso, mas eles são bem certeiros em muitas coisas. Sim. E aí a gente pensa, e aí, a personalidade são os astros? São os astros que... Por que alguém de Sagitário costuma ser livre? Por que as pessoas dessa data... Eles falam de personalidade também, por outra via. E muitas vezes eles acertam. Uhum. Então, eu já pesquisei, por exemplo, o signo chinês. No meu caso, acertaram. Eu já pesquisei no signo cigano. Eu não sei nem como é que eles fazem isso, mas acertaram também. Eu falo, como é que tantas coisas completamente distintas conseguem acertar a pessoa que eu sou? Eu sou um pouquinho de tudo e é por isso que eu me identifico. Talvez. Então, assim, né? São coisas que a gente olha com carinho. Exato. E aí na terapia, como é que funciona? Como é que a gente olha a nossa personalidade? Geralmente, se a personalidade não te traz prejuízo, não é uma coisa que te leva. Geralmente é aquilo de eu fico muito no meu canto, que aí você tem uma personalidade mais retraída, né? Tem você. E aí, mas isso te traz prejuízos em algum aspecto, aí você leva para terapia. E é aquilo de, isso te traz prejuízo a ponto de você querer mudar? Exatamente. Você mudar, você vai se reconhecer no seu novo jeito, ou você está mudando por pressão externa? O que é essa mudança, essencialmente? Por que você quer mudar? O que você espera conseguir se você mudar? Porque tem muito da fantasia. Se eu não fosse assim, eu ia ter mais coisas. Então, que fantasia é essa? Tem muita coisa que a gente trabalha na terapia de por que você é assim, como você é e por quê, e onde você quer chegar. No caso, como você é hoje, como isso se construiu e para onde você quer ir. E se o jeito que você quer é hoje, vai te levar aonde você quer chegar. No fundo, esse é o ponto que a gente trabalha na terapia. Também tem formas mais amplas, mas não é isso. Exatamente, né? Exatamente. É você levar o que te causa dor, o que te causa sofrimento, para entender aquilo, da onde vem, por quê, e mudar, o ressignificar, né? Mudar o que te incomoda, o que te faz mal, né? E aí eu te pergunto, Bruna, a pergunta acho que mais importante: dá para mudar a personalidade? Dá para mudar. Eu digo assim, nós trouxemos aqui experiências pessoais, onde a personalidade ela é mutável, né? Eu é explosivo, hoje não sou mais, mas aí a gente pensa, é mutação ou adaptação? Seja o que for, né? Adaptação é o quê? Eu tinha um modo de agir com minha explosão de uma determinada maneira, não vou dizer violenta, mas era abrupta, era repentina, estourando. E hoje ela se manifesta de outras formas. Até porque a gente pega um sentimento. De um jeito ou de outro, é um sentimento de raiva que se manifesta. E a gente aprende a manifestar esse sentimento de raiva, no meu caso, de uma maneira que me traga benefícios para fora e que eu seja aceito por isso pelos meus pares. Que as pessoas não estranhem e me reconheçam. E que bom, porque determinação é um derivado de raiva, assim como a violência. Então, assim, se você readapta algumas coisas, você se adapta a uma nova realidade. Você mudou a personalidade? Sim. Você mudou o jeito de exportá-la. E isso a gente faz com tudo. Você pode ser uma pessoa retraída ou uma pessoa concentrada. Então, assim, depende muito como o mundo nos vê e como nós nos vemos. Exatamente. E como queremos que o mundo nos veja. E aí a gente se readapta, se reagrupa e, sim, a gente muda se for necessário. Porque no momento que
manifestar isso me traz prejuízo, quando você vê que isso não te traz benefício nenhum, você fala, eu quero mudar, porque isso está causando dor, não quero mais. E sim, dá para mudar, né, Mi? Exatamente. Então, é possível sim mudar personalidade, hábitos. Hábitos são mais fáceis de serem mudados, mas a personalidade exige uma demanda maior, tá? Você precisa fazer terapia, você precisa se conhecer, o autoconhecimento é a base da mudança da personalidade, né? E é um esforço, não é simples, não. É um esforço, você precisa desconstruir algumas coisas e construir outras. Então, é uma desconstrução e uma construção, até você conseguir o resultado esperado, né? E a personalidade só muda se a pessoa quiser. O hábito, às vezes, a gente muda por uma questão de saúde, por uma questão familiar, porque o esposo precisa ou porque o filho. Então, o hábito a gente muda, às vezes, pelo externo, pelo outro. A personalidade, não. A personalidade a gente só vai mudar quando a gente quiser. Quando a gente entender que, poxa, desse jeito não dá. Desse jeito eu não consigo seguir, nem com um, nem com o outro, com ninguém. Porque desse jeito não dá. Não se encaixa, me traz muito sofrimento. Então eu vou mudar essa personalidade, esse ponto da minha personalidade, porque eu sinto dor, porque me incomoda. Aí eu vou conseguir mudar a personalidade, com muito trabalho e muito esforço. Mas saber que é possível mudar a personalidade, nossa, é muito bom, né? Traz um grande alívio. Só não é possível mudar quando existe alguma questão, por exemplo, a síndrome de Down, quando existe alguma questão aí que realmente impeça, né, o entendimento, que mexe aí com o cognitivo. Mas fora isso, é possível mudar? Sim, não existe, não tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Não, é possível mudar sim. Inclusive, mudar e influenciar mudanças de personalidade, tá? Então, é muito legal isso e a gente saber disso traz uma paz, né, Bruno? Muito grande. Nossa, sim, sim. Porque é como você disse, a pessoa tem que querer. Às vezes a pessoa tá tendo prejuízo. Por exemplo, briga com familiares. A pessoa briga com familiares, mas ela bate no peito e fala, eu gosto de ser assim, eu gosto de colocar a minha opinião. Por mais que seja de uma forma inadequada. Mas ela gosta de colocar a opinião dela. Por mais que ela brigue com familiares e traga prejuízo. Mas ela gosta. Para ela é lucro. Não importa o prejuízo que ela está tendo. Ela sente que está tendo lucro. Então ela não vai mudar. E tudo bem. Se torna escolha. Você já ouviu essa frase da pessoa falar assim, eu sou assim, eu não vou mudar, ou é minha essência, né? É porque a pessoa não quer mexer naquilo, né? E tem gente que fala, não, isso eu não quero mudar, isso eu não quero mudar, eu gosto de ser assim. Sim. Paciência. Escolha. Livre-arbítrio, né? Sim. É aquilo, você quer? Que bom pra você. Então, assim, viva com isso. Porque é aquilo que a gente costuma também falar em terapia, de você quer ser assim? Que bom. Mas o outro não é obrigado a te aceitar assim. Exatamente. Você quer ser do jeito que você quiser? Legal. É livre-arbítrio, ninguém tem que te condenar por isso. Mas o outro, ele também não tem que abaixar a cabeça e te ouvir porque você quer. Né? O outro também tem livre-arbítrio. Então, a mudança de personalidade também vem com a responsabilidade. A gente vem na terapia com conhecimento, desconstrução e reconstrução. Exato. Essa é a base. Primeiro você conhece, para saber desmontar direito. Senão para desmontar é gostosinho. Nossa, desmontar é muito legal. Agora, montar, se a gente precisa montar direito, sobra peça, né? Imagina, Mi, você pega o seu carro, você fala, vou desmontá-lo. Por que quero? Você pega uma chave de fenda e você desmonta o carro, porque é tudo com o mesmo parafuso, que compram da China, a gente sabe. Aí você fala, beleza, desmontei, nossa, que legal, vou montá-lo de volta. Você acha que você vai montar direito? Você tem que conhecer, você tem que
pegar o manualzinho ali. É aquele momento que você faz assim, você desmontou, você olha e fala assim, e agora? O que que eu faço? Eu acho que isso acontece com a gente. Quando a gente desconstrói alguma coisa, caiu aquela ficha, você fala assim, beleza, eu entendi isso, desmontei, desconstruí, beleza. E agora, o que que eu vou pôr no lugar? O que que eu vou escolher pôr no lugar? É um desafio. E aí a gente monta, sobra umas peças, você fala, ih, será que vai fazer falta? É complicado quando a gente desmonta sem conhecimento. E a psicoterapia é isso. E é a parte que eu digo que é a parte gostosa e chata. Porque toda a parte teórica é chata. A gente tem que ir lá, olhar ponto a ponto, com atenção, para a gente entender as minúcias. Pô, a gente passa um vórtice assim, de sentimentos. Porque a gente evoca sentimentos bons e ruins ligados àquilo, a gente revive muita coisa. E aí é difícil. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque chega num ponto que fala, com isso eu não quero tocar. Exatamente. Com isso eu não quero tocar, e às vezes elas justificam com outra coisa. Elas pensam, já tô curado, e vai embora. Outras se revoltam com qualquer coisa que o psicólogo disser, porque ela já quer fugir, então ela procura uma justificativa aí, não gostei do jeito que você me olhou, e... Então, assim, isso é comum, porque olhar para dentro não é fácil. A desconstrução é até legalzinho, mas o conhecimento que vem antes, você olhar sua vida de novo, é mais complicado. Mas é muito bom. Sim. E é um trajeto que... Sabe quando a gente vai andando em rua de terra? No começo a gente fala, poxa vida, é tão... Sabe, dá uma coisa de, vai ficar balançando, tem que ficar virando carro, ai que chato. Mas quando você tá lá no meio do mato, dá uma sensação de estar em contato com a natureza que nenhuma outra estrada dá. E aí quando você pega outra estrada melhor, você vai porque você já tá reenergizado, sabe? É a mesma coisa. Vale a pena, né? O resultado final, o destino final, vale a pena. Vale. Mas é tortuoso mesmo, é como você falou. Pegando esse exemplo que você deu, o que você vai encontrar nesse caminho? Buraco, pedras, muitas vezes você vai se machucar, vai cortar o dedo, vai cortar o pé, vai cair, ralar o joelho, vai acontecer um monte de coisa até você chegar no destino gostoso, no lugar bonito, né? Você vai catando as pedras no caminho aí, não tem jeito. Então a terapia é isso, né? O autoconhecimento é isso, ele é muito doloroso. Quando você tem que enxergar que muitas vezes o seu pai errou com você, a sua mãe errou com você, que foram os seus heróis, que você ama, você vai falar assim, não, você não vem falar do meu pai, você não vem falar da minha mãe, não, minha irmã, peraí, eu posso falar mal deles, você não. Então quando a gente tem que entender que eles são seres humanos, que eles erram na nossa criação, porque não tem, gente, a gente não vem com livro de instrução, com manual de instrução. Então, quando a gente tem que entender que essas pessoas que a gente mais ama erraram com a gente em algum momento, e a gente tem que entender isso, e que a gente tem que desconstruir, dói. Cutuca a sua ferida mais, sabe, profunda. E é aí que as pessoas desistem, que as pessoas falam, não, então eu não vou mudar, sou assim mesmo. Não tem, elas entram em negação com a dor delas, com o trauma delas. Então, dá para mudar? Dá, mas exige trabalho, exige determinação, exige interesse, real interesse em mudar. Se não, esquece. Personalidade não vai mudar pelo outro ou por uma simples vontade. Você tem que realmente ver necessidade nisso. Ganhos Sim. No final do caminho. E o contrário também é muito verdadeiro. Quando a pessoa cria, já tá mais adulta, ela fala, eu sou assim porque meu pai fez aquilo errado, porque minha mãe fez aquilo errado, porque o mundo agiu errado comigo, e a gente se coloca quase como vítima, né? Uma princesa da Disney, né? Que tem a tia má, e todo mundo é má com ela,
E que, nossa, como a gata borralheira ali, sempre, meu Deus, eu nunca fiz nada de mal para ninguém. A gente cria. São verdades que a gente cria. São pedaços da nossa história que a gente edita e coloca para criar narrativa que é interessante pra gente. Aí na terapia, você fala, então, mas seu pai fez isso, sua mãe fez isso, mas o que você fez? E aí a pessoa fala, eu não tô pagando terapia pra você dizer que a culpa é minha. E vai embora. Porque ela não quer enxergar. Ela não quer ver que ela tem responsabilidade na pessoa que ela é hoje. É muito confortável terceirizar. Né? Você, não, eu sou assim por causa do meu pai e tal. E aí quando você fala aqui, ó, isso aqui, eles tiveram participação? Sim, tiveram. Mas você também teve. Olha aqui a sua parcela aqui, ó. E aí a pessoa nega, vai embora. Eu sou revoltado porque eu sou assim mesmo, porque minha vida é assim. Isso fica fazendo parte da personalidade. Onde sou a vítima sempre. O mundo é um vilão e a gente vira personagem de novela mesmo. Onde o vilão faz mal pro herói. Por que é? O herói nunca revida, porque no fundo ele é uma boa pessoa, uma pessoa caridosa que nunca vê maldade e espera que o mal tenha o seu castigo automático e que o bom vai dar tudo certo para ele de repente. Com pouquíssimo esforço real, ele só teve que aguentar as pancadas da vida e tudo vai se resolver. Então, esse roteiro de Hollywood não resolve. É você assumir o seu papel na sua vida e resolver mudar as suas características, o modo que você enxerga o mundo, mudar a sua personalidade e como você olha para esse mundo onde você está, né, Mi? Exatamente. E você já ouviu algum relato da pessoa não querer falar da infância e falar assim, não, minha criação foi maravilhosa, minha infância, não tenho o que falar da minha infância foi ótima. E aí você vai puxar, né, depois com algumas sessões, a pessoa começa, não, a minha mãe uma vez me bateu, ou minha mãe fazia eu lavar louça, lavar banheiro, ou minha mãe fazia eu cuidar do meu irmão, ou minha mãe me criou para cuidar dos meus irmãos, entendeu? Para ter responsabilidades logo cedo, minha mãe me criou para ela. Quando você vai ver, você fala, nossa, isso que era a infância perfeita, essa infância que era... Né, que não tinha nada para falar, porque a pessoa ela vai falando, lembrando alguns detalhes, mas ela ainda acha que tá tudo bem, que ela não tinha problema ali. Demora para ela enxergar que aquilo trouxe grandes consequências ruins para ela e causam muito sofrimento para ela e principalmente como ela lidar com o outro, porque o grande desafio da personalidade não é comigo mesma. Se eu vivo sozinha, na minha rotina, na minha casa, nas minhas coisas, a minha personalidade não incomoda ninguém, tá tudo certo pra mim. Pra que eu vou mexer? Eu me dou bem comigo mesma? Tá ótimo. Vou pro trabalho, sabe? Se eu não tiver problema com um outro por causa da minha personalidade, eu não vou querer mexer, não vou olhar. Agora, quando eu caso e tenho problema com o outro caso, aí eu falo assim para as pessoas, meu marido tem um gênio forte, é genioso, a personalidade dele é difícil. Isso aí eu acho que muita gente já ouviu. A personalidade dele é muito difícil. Então, o que acontece? Quando você tem que lidar com o outro, aí você tem o desafio de lidar consigo mesmo. Porque aí a personalidade começa a conflitar. E aí, eu tenho a personalidade de um jeito, você tem a personalidade do outro. A gente casa, como é que vai fazer? Quem que vai mudar? Qual personalidade que vai ser ressignificada aqui? A minha ou a tua? Você entende? Quando a pessoa cria um núcleo familiar dela, ela se vê num momento de ter que olhar para sua personalidade. Porque não dá para só olhar para do outro. O gênio dele é difícil. Legal, e o seu? O seu é fácil? O seu, como é que é o seu? Como é que é a sua personalidade? E aí entra um desafio de vamos adaptar as personalidades, o quanto eu quero olhar para isso e o quanto eu não quero, né? Então aí que tá o ponto. Como é que eu vou fazer com isso agora? Que escolhas que eu vou fazer na minha personalidade para lidar bem com esse outro?
Seja marido, seja algum sócio de empresa, seja alguém que você queira estar, que você tem um caminhar com essa pessoa e tá dando mal, tá dando ruim. Você vai ter que olhar para a personalidade do outro e o outro vai olhar para a personalidade dele. Você tem que olhar para a sua, porque a gente não consegue mudar do outro, só a nossa. Então é um ajuste duplo, né? De ambas as partes. O que a gente consegue fazer é como é que eu lido com a personalidade do outro. Que eu posso, quando a outra pessoa fica lá no canto dela, aquilo me irrita. E aí eu estou reagindo de uma forma e que quando eu me olho, tipo, a pessoa tá sendo ela sempre foi quietinha. E eu tô agindo de uma forma que tá fazendo ela se sentir mal. E aí você faz a sua escolha de eu quero continuar assim porque é da minha personalidade, ou eu quero lidar com o outro de outra forma para manter a casa mais em paz, a casa mais em ordem. Exato. E aí, de novo, escolhas. E não observar também é uma escolha. Né? Tudo é escolha. Quando você recusa ajuda, é escolha. Então, assim, o seu filho, na adolescência, a gente tem expectativas, né? Poxa, eu quero que meu filho seja astronauta, porque, né, a gente acha que o nosso filho é especial, que nossa, a gente tem a projeção, assim, de, nossa, meu filho é minha versão muito melhorada. E aí, quando ele se mostra humano, com falhas e dificuldades como qualquer outro, às vezes tem uma decepção. E aí, tem pessoas que falam, não, eu tô decepcionado, eu tô assim mesmo, e começa a descontar coisas. A gente fala do papel do filho que ouve e leva isso pra terapia anos depois, mas aí você, enquanto pai, enquanto mãe, você olha e se fala, caramba, o que eu tô fazendo? É aquela mãe super protetora que não deixa a filha ir cortar o cabelo no salão sozinha porque tem medo que aconteça lá dentro. E não deixa a filha ter a própria experiência para ela ter a própria conclusão. Aí ela fala, não, é porque eu sei o que acontece lá dentro, eu quero proteger. Então, na sua experiência, ela tem que ter a dela e tirar as próprias conclusões. Exato. Então, são posturas que a gente tem que olhar e falar, eu quero ser super protetora, assim, isso vai fazer bem para ela e para mim, porque a gente vai olhar para o outro, sempre, mas também tem que fazer bem para você. A melhora tem que fazer bem para você, para fazer sentido. Senão, ela não ocorre. Exato. Dá para mudar a personalidade. Exato. Mas, como a Mi falou, precisa de força de vontade. Exato. E assim, você sempre vai ter que lidar com isso. Não pense que você trocando a situação, você resolve o problema. Porque aí é o que acontece hoje em dia. Gretchen, Fábio Júnior lá com sei lá quantos casamentos, né? Por quê? Porque a pessoa não quer mudar, a pessoa não quer mexer na personalidade dela. Ela vai trocando, tentando ver se alguém aceita a personalidade dela do jeito que ela é e se ela consegue aguentar, lidar com a personalidade do outro. Porque como ela não quer mudar, ela não consegue lidar com a do outro também. Porque ela tá travada, ela tá presa naquilo, né? Tá bloqueada. Então, qualquer relacionamento que você esteja, você vai precisar olhar para sua personalidade em algum momento. É você com você mesmo. Algum momento vai bater alguma coisa ali. E é aí que gera um conflito, que gera dor, que é onde você vai para terapia para tentar entender o que está acontecendo. Então, fica a dica aí para vocês, gente. Tá num relacionamento ruim com alguém, aonde a sua personalidade está atrapalhando essa relação com essa pessoa, com esse outro, e aonde a personalidade da pessoa está atrapalhando o relacionamento com você. Os dois conseguindo em terapias identificar esse ponto da personalidade de cada um que está gerando o conflito principal, os dois escolherem, quero tratar isso, quero resolver isso ou não. Mas saiba que se você não quiser resolver com esse, no outro vai ter alguma coisa da sua personalidade que você vai ter que lidar. Então, cuidado em querer achar que não tá bom aqui porque o problema é aqui, eu vou pra lá. Vai, mas sua personalidade vai com você.
Então, esteja mais maleável com a sua personalidade, com os seus hábitos, para que você consiga ser feliz. Para que você consiga, opa, vamos fazer desse jeito aqui que tá bom. E ajustar as coisas, né? Porque só fugir, só trocar, não vai resolver o problema. Infelizmente, senão seria muito fácil, né? Tava todo mundo feliz. Sim. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez, eu não lembro nem onde foi, deve ter sido num filme ou em algum desenho por aí, que fala que a gente precisa ser como a água. Porque a água, você troca o recipiente e ela se molda de acordo com o recipiente que você colocar. Se você coloca como gelo, ela não se adapta. Ele não encaixa em todos os locais e você fica engessado naquele modo de ser, que não cabe no ambiente, que atrapalha, que você não fica confortável ali. A gente tem que ser maleável, a gente tem que, não é abrir mão do que a gente é, mas saber se adaptar às situações e se integrar nos ambientes. Hoje, como a gente vive em microcastelos, né? Se a gente olhar aqui, é todos muros altos com as nossas fortificações e tenta deixar o interior cada vez mais confortável, o lidar com o fora tá cada vez mais difícil por isso. Porque a gente organiza tanto dentro que quando a gente tem que lidar com o vizinho, a gente não está acostumado a ter que se adaptar. E sim que o meio, que é a nossa casa, se adapte a gente. E a gente tem que voltar a aprender a adaptar, a conversar com pessoas estranhas na rua, coisa que era comum, né? Conversar no trem sobre o tempo. Né? Quem não fazia isso nos anos 90? A pessoa puxava assunto do nada. Aquela pessoa idosa que puxa assunto no ônibus. Quem nunca? Até conto. Teve um cara que conversou comigo 2 meses atrás, que ele se chamou de psicólogo das ruas. E ele não sabia que estava conversando com um psicólogo formado CRB. E ele começou a me dar dicas e conversar coisas interessantíssimas. Porque ele era viajante, assim. Que legal. E eu fiquei pensando, quando foi a última vez que eu parei para conversar com um estranho? Pessoa que eu nunca vi na vida. Faz anos. A gente perde isso, a gente fica sempre nas nossas amizades. Agora que a gente mantém amizades por mais tempo, mesmo à distância, perdemos a maleabilidade de ter que conhecer novas amizades, ter que se adaptar a pessoas novas. Então a gente fica confortável no nosso grupinho, sempre os mesmos por anos. Então a gente precisa ser água, se adaptar aos ambientes. Porque é assim que a gente não deixa de ser água, não deixa da gente ser a gente, mas a gente flui, né? Flui, ela vai, né? Ela passa no buraco, ela passa debaixo da pedra, em cima da pedra. Aonde ela tiver que ir, ela vai. E ela vai leve, ela não faz esforço, ela vai passando, né? E é um processo. Sim. Mas para chegar para chegar nisso, é um caminhar, é doloroso, é você desconstruir. Às vezes aquela pedra de gelo que você falou, você tá ali fechado, não vou mudar, eu sou assim e eu não vou mudar. Eu vou encontrar outra pessoa que me aceita do jeito que eu sou. Vai lá, quando você estiver no 7º casamento, você me avisa. Ou abrindo e fechando empresa direto. Quantas vezes a gente não vê assim, não, o meu sócio não era bom, meu sócio não sabia trabalhar. Se o cara falar isso, já corre. Porque se tá botando a culpa no outro, vixe Maria, ele não tá olhando pra ele, entendeu? Lógico que existem situações que os dois não batem, mas de novo, porque não querem mexer na personalidade. Porque se eu estou disposta a mexer na minha personalidade e você também, a gente se ajeita, a gente acha uma saída. A gente consegue fazer dar certo. Depende só da escolha. Eu escolho fazer dar certo. Então, Bru, como que a gente vai fazer? Vamos dar um jeito? Vamos dar um jeito. E trabalhar. Agora, as pessoas acham muito mais fáceis fugir do problema, mudar, do que mexer na personalidade. Mas aí é o que eu falou novamente, a personalidade vai com você. Então você vai se deparar com o problema novamente na mesma questão,
ou em outras vezes muito parecida, mas vai bater em algum momento. Se você não olhar para você e estar maleável, como você falou, se tornar essa coisa líquida de fluir, você vai sofrer as consequências para o resto da sua vida, porque vai bater ali, porque onde a gente está travado é onde vai bater, é onde vai travar na nossa vida. E o ciclo se repete, vai voltar e você vai vir outra situação, você vai patinar de novo. Então, esteja apto a deixar fluir. Vai fazer o autoconhecimento, vá para terapia, que isso vai fazer você ter essa fluidez da vida. Bruno, vai dar uma finalizada, porque a gente já tá 50 minutos aqui de novo. A gente falou no começo, vamos deixar mais curto. E aí a gente quando a gente bate a meta, a gente dobra a meta. Assim. Exato. Exato. Gente. Mas, para fechar, onde há vontade, há jeito. A gente tem essa coisa de... A gente acha mais fácil por ignorância. Porque é sempre mais fácil você resolver o problema do que lidar com ele de novo. É a preguiça de, poxa, eu tenho que olhar. Mas você prefere lidar com o problema 5, 6, 7 vezes? Você acha isso mais fácil mesmo? Aí a gente fala, tá bom, é escolha. Mas mais fácil não é. Você pode tentar se enganar, divirta-se, tentando se convencer que isso é verdade, mas resolver é sempre mais fácil. Exige esforço a curto prazo. Mas você quer sofrer parcelado com juros? É escolha. É com vocês. Sai caro depois, viu, gente? No final, olha, sai caro. Então, gente, fiquem cientes que dá para mudar a personalidade sim. Você não é uma árvore que você não consegue sair do lugar. Você pode sair, pode fazer o que você quiser da sua vida. Basta você estar disposto, você buscar um bom terapeuta para fazer parte desse processo com você. Bruno, um super psicólogo, eu também sou psicanalista, também faço atendimentos, então vem com a gente, tem outros profissionais maravilhosos cadastrados lá na Lapidando Mentes, então venha fazer parte dessa mudança, venha cuidar de você e conte conosco para isso, né, Bruno? Sempre, estamos à disposição. Gente, um grande beijo, Bruno, mais uma vez, muito obrigada e semana que vem estaremos aqui novamente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.